Espero que todos estejam bem. Então, meu nome é Reginaldo Fidelis. Vou começar então a gravar uma aula sobre as operações básicas de matrizes. Eu vou tentar aqui deixar o conteúdo mais simples possível para que vocês consigam estudar de forma sozinhos, e depois a gente vai fixar esse conteúdo nas nossas aulas síncronas à distância, tá bom? Eu vou tirar o meu vídeo para que eu possa colocar a tela toda do computador para apresentação desse conteúdo. Bom, hã, matrizes. O que é matriz? Na verdade, matrizes é um arranjo, onde que nós vamos ter é uma tabela, né, onde que nós vamos ter linhas e colunas. Essas matrizes, elas são representadas por uma letra maiúscula. Elas podem ser colocadas entre colchetes, entre parênteses, hã, e algumas outras representações, mas essas 2 aqui são as mais comuns, onde que a gente representa cada elemento dessa matriz em relação à linha e coluna dessa forma aqui. Então a gente vai colocar sempre assim a representação, que é uma matriz M por N, ou seja, é M linhas por N colunas, onde eu vou ter cada elemento dessa matriz representado por uma letra minúscula, onde o primeiro índice é representação da posição da linha onde que ele está e o segundo índice da posição da coluna. Por exemplo, esse elemento A23 é o elemento, ou seja, é o valor que está na segunda linha e na terceira coluna. A mesma coisa aqui, A21, esse elemento está na segunda coluna, na segunda linha e na primeira coluna. Se eu pegar esse elemento aqui, é o elemento A que está na linha M, coluna N. Ou eu posso representar essa matriz por um elemento genérico A e J, onde I representa a linha, J coluna, mas não se apeguem às letras, tá? O que a gente deve se apegar aqui é a posição. O primeiro valor desse índice sempre é linha, o segundo valor sempre coluna, independente da letra que a gente está usando. Cujo a matriz vai ter M linhas e N colunas. Ah, E aí a gente pode construir algumas matrizes, como por exemplo, a construção de matrizes. Veremos então a construção de matrizes através de alguns exemplos. Construa uma matriz. Eu quero uma matriz A e J, 3 por 2, ou seja, uma matriz que tenha 3 linhas e 2 colunas. Então ela vai ter essa cara aqui. Então ela vai ter o elemento A1, A12, A21, A22, A31, A33, ou seja, uma matriz 3 por 2. Só que eu quero construir essa matriz de tal forma que cada elemento dela seja a soma entre I e J, ou seja, a posição da linha com a posição da coluna. Então vai ficar aqui, quem que vai ser o elemento A1? O elemento A1 vai ser, ó, 1, 1. Então vai ser 1 mais 1, posição linha 1, posição coluna 1, 2. O A2, 1, posição linha 1, posição coluna 2. Então 1 mais 2, 3. O A2, 1. Então 2 mais 1, 3. Aqui, A2, 2. 2 mais 2, 4. A3, 1. E o A3, 2. 3 mais 2, 5. Então eu vou ter essa matriz aqui, onde que os elementos vão ficar sendo. Então, a minha matriz A serão os elementos 2, 3, 4, 5, 4, 5, como foi colocado aqui. Então, essa é uma forma da gente construir matrizes. Um outro exemplo, construa uma matriz B 3 por 3, ou seja, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, onde cada elemento é construído dessa forma aqui. Então, essa é uma matriz 3 por 3, onde eu vou ter elemento B1, B1,2, B1,3, B2,1, B2,2, B2,3, B3,1, B3,2, B3,3. E a construção vai ser da seguinte forma: sempre que a posição I for menor ou igual que a posição J, eu uso essa representação. Sempre que a posição I for maior que a J, eu uso essa representação. Então, ficando da seguinte forma. Olhando aqui,
1. 1 é essa daqui, então, onde o I é igual ao J, né? B1 I igual a J. Então, vai ficar I mais J, ou seja, 1 mais 1, que vai ficar 2. O próximo vai ser o B12. Ó, o I é menor do que o J. O I é menor que o J. Então, continuo usando essa. Então, vai ficar 1 mais 1, 1 mais 2, 3. O próximo, I é menor do que o J. Continua na primeira linha. Então, vou fazer 1, vou usar essa representação. 1 mais 3, 4. Agora eu vou usar aqui B21, ou seja, o 2 é maior que 1. Então, o I é maior que o J. Então, eu já vou usar essa daqui. Então, vai ficar 2 vezes I menos J, ou seja, 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 menos 1. Depois, aqui, o I, 2 igual a 2. Então, I é igual a J. Se é igual a J, vou usar essa. Então, vai ficar 2 mais 2, 4. 2B23. Então, o I é menor que J. Então, I menor que J, vou usar essa daqui. Então, vai ficar 2 mais 3. Aqui, B31. O I, que é 3, é menor... Opa! O 3 é maior que o J. Então, vou usar aqui 2 vezes I menos J, ou seja, 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 menos 1. Aqui, 3, 2. Então, ó, o I é maior do que o J. Então, continuo com essa. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos 2. E depois o 3, 3, que o I é igual ao J. Eu volto a usar essa de cima. Então, vai ficar 3 mais 3, que é igual a 6. Então, eu vou ter essa matriz aqui de representação. Então, essa matriz aqui, como colocada, pode ser representada dessa forma. Um outro exemplo, essa daqui. Construa uma matriz A dessa forma, 3 por 2. Então, a matriz 3 por 2. Onde cada... se é 3 por 2, então ela vai ficar com essa característica aqui. Onde cada elemento dela vai ser a posição I mais J, ou seja, posição I mais J, como potência, mais J. Então, aqui o elemento A1. Então, 1 vai ficar 1, I mais J, 1 mais J, que é 1, 2. Aqui, A21. Então, vai ficar I, que é 1, I, que é 1, J, que é 2, mais J. A21. J, I, que é 2, I, que é 2, J1, J1, ficando 9. 2, 2. I2, I2, J2, J2, ficando 18. A31. I é 3, I é 3, J1, J1, ficando 82. E por último, A32, I3, I3, J2, J2, ficando 245. Dessa forma, a matriz ficaria dessa forma aqui. E assim, gente, assim a gente consegue construir uma matriz. O interessante aqui é o seguinte, quando a gente trabalha com matrizes, talvez o software que mais utilizado que a gente usa é o Excel ou qualquer planilha eletrônica. Ele tem todo um formato matricial, tá? Aqui ele vai ter as colunas são representadas por letras e as linhas por números, mas nada mais é do que uma representação matricial assim, tá? Então, por exemplo, se eu quero construir aqui, então eu posso colocar, ó, se a gente quiser construir da mesma forma que foi feito aqui, tá? 2, 3 linhas. Então eu posso colocar 1, 2, 3, 2 colunas. 1, 2 colunas. Eu estou falando que cada elemento aqui vai ser I, ou seja, vai ser aqui. Então eu vou colocar igual.
para ele poder fazer as correspondências. Então, vai ser esse valor aqui, elevado é o circunflexo, não que vocês precisem fazer isso, tá? Mas é só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Elevado a I mais J, ó, I mais J, mais J. 2. Ó, exatamente o que a gente tem aqui, tá? Então, a gente pode construir essas matrizes dessas formas aqui. A única coisa que, por exemplo, para essa coluna aqui, eu vou fixar esse valor. É só clicar em F4. Ó, aqui eu vou ter 2,982. 2,982. E agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa, para não ter que ficar digitando tudo de novo. Só que agora não é mais o F5, né? A minha nova coluna é essa, no J. Então, eu vou clicar aqui no J. Vou clicar o F4 para fixar. E o meu I, que é aqui. Vocês viram, o Excel ele caminha, tá? Conforme você anda. Então, tá aqui. Aqui não alterou. Então, aqui agora vai ficar certo. Pronto. 318,245. Está aqui a matriz que a gente estava fazendo lá. Tá? Então, o Excel ele pode ser trabalhado dessa forma também. E com o passar do tempo, vocês vão ver que o Excel nada mais é do que as formas do Excel, do que a gente construir matrizes utilizando essas formas. Isso vocês vão aprender com o tempo. Tá? Continuando, então a gente tem que sempre saber também alguns tipos de matrizes. O que é uma matriz linha? Uma matriz linha é uma matriz que só possui linha, independente, ó, uma linha e 3 colunas, ou uma matriz coluna. É uma matriz onde que tem uma única coluna, mais várias linhas. Uma matriz nula, independente da ordem da matriz, é aquela que tem todos os elementos iguais a zero. Uma matriz quadrada, importantíssima para a gente aqui, que nós vamos usar bastante, onde que a gente vai ter as matrizes inversas, determinantes e algumas outras coisas. É uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz diagonal tem que ser uma matriz quadrada, onde que só todos os elementos que não estão na diagonal principal são iguais a zero. Aqui também pode ser zero, tá, gente? Uma matriz nula quadrada é uma matriz diagonal, tá? Então, mas assim, a definição é quando I diferente de J, ou seja, qualquer elemento fora da diagonal principal, o elemento é zero. Nada se falou da diagonal principal. Matriz escalar é quando os elementos da diagonal principal é uma matriz diagonal, ou seja, todos os elementos fora da diagonal principal são zero e todos os elementos da diagonal principal são iguais. Diagonal principal é essa daqui. Essa daqui é chamada diagonal secundária. Uma matriz de identidade é uma matriz cuja tem que ser uma matriz quadrada, essa é importantíssima, nós vamos trabalhar bastante com ela. Quando você tem os elementos I igual a J, ou seja, o que é I igual a J? I igual a J nada mais é que os elementos da diagonal principal. Devem ser 1. E fora dessa diagonal principal, tudo zero. Então, essa daqui é uma identidade de ordem 2, ou seja, diagonal principal 1, o resto zero. Uma matriz de identidade de ordem 3, onde a diagonal principal é 1, o resto zero. Matriz oposta é uma matriz. Se eu tenho uma matriz, a oposta a ela é uma matriz que tem os mesmos valores, só com sinais trocados. Matriz transposta, também a gente vai trabalhar bastante. Matriz transposta é quando há uma inversão entre a matriz A e J, M por N. Fica J e N por N, ou seja, é uma inversão de linhas e colunas. Primeira linha se transforma na primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Então, se eu tenho uma matriz 3 por 2,
A transposta a ela vai ser uma matriz 2 por 3. Matriz triangular superior é uma matriz quadrada, onde nós temos a diagonal principal e toda a base diagonal principal, os elementos são zero. Triangular inferior, eu tenho uma matriz quadrada, tenho a diagonal principal e todos os elementos acima dessa diagonal, os elementos são zero. Matriz simétrica é onde o elemento A e J é igual a JI. Ou seja, ó, A12 igual a 21. A13 igual a 31. A23 igual a 32. E assim por diante. Ou seja, a matriz ela é igual à sua própria transposta. E assim por diante. A gente vai ter outras matrizes que a gente vai trabalhar. Dessa forma, a gente vai ter também bastante. A gente também sempre vai ter o seguinte: igualdade entre matrizes. O que é uma igualdade entre matrizes? Duas matrizes são iguais somente se os seus elementos são iguais. Ou seja, elas devem ter a mesma ordem, tá? E o elemento A1 tem que ser igual ao B1. O A12, B12, A13, B13 e assim por diante. Então, gente, essa é a primeira parte da aula. Vou tentar deixar as aulas mais curtas. Vou tentar deixar as aulas mais curtas para a gente poder. Para vocês terem mais fácil se vocês precisarem para procurar aulas. Tá? Nosso próximo conteúdo vai ser operações entre matrizes.